Boa Verdade. tarde, meus queridos irmãos, aqueles que nos estão vendo e nos assistindo nesse instante, que a paz do meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações. Um ano que se encerra e nós estamos iniciando um novo ano, 2024, que ele venha pleno de alegria, de paz interior, é o que deseja a família Comunhão Espírita de Brasília, e que nós possamos verdadeiramente reagirmos diante das adversidades do ano velho que passou e começamos agora um novo período, que esse novo ano venha com expectativas renovadas. E para iniciarmos nossas primeiras reflexões, nós recorremos a Kardec, o codificador, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 4, onde o codificador diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que envida para domar suas más inclinações. Ora, nós estamos dentro dessa trajetória, uma trajetória evolucional, uma trajetória em que somos submetidos a processos de transformação moral. Então, a meta do ser humano, aos olhos dos postulados espíritas, se constitui em se transformar moralmente, ao tempo em que se esforça no sentido de podar as suas más inclinações. Portanto, todo ser, no início de sua gênese planetária, se submete à lei de progresso, ou seja, à lei de Deus, para que possa progredir. Ora, esse roteiro libertador levará o ser humano à injunção das reencarnações e submetido a essas encarnações, às cumeeiras do conhecimento humano, libertando-o definitivamente da sua condição de espírito em expiações e provas, ascendendo à condição especial de espírito regenerado. Portanto, não desconhecemos, eu digo, a humanidade, sua condição espiritual primária. Vivemos num mundo, sabidamente, de provas e expiações, logo, nós só ascenderemos, só libertaremos definitivamente da condição de espírito de prova e expiação quando nos regenerarmos. É o momento que nós conhecemos como de transição planetária, né? A era do espírito, onde ele evolui, ele caminha para um processo de libertação. E nós não desconhecemos, eu digo, o neófito espírita, né? essa condição de alunos ainda enraizados nas paixões aviltantes, abusivas do mundo em que nós ainda vivemos. Queremos ascender uma condição especial de espíritos já libertos, conhecidos já no meio espírita como o mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Portanto, nós, numa panorâmica, olhando as relações humanas, não é difícil constatarmos a indigência, né? A indigência espiritual dos habitantes do nosso planeta, invariavelmente envolvidos em guerras religiosas, doenças de difícil detecção e cura, assolados
por vulcões, tsunamis, terremotos. São conhecimentos reais, tá, a exercitar a nossa capacidade de suportar acerbos sofrimentos. A todo esse quadro dantesco soma-se a ignorância do ser a respeito do que acontece consigo, né? Esses eventos danosos, e invariavelmente acusamos a providência, a divindade, por passarmos por esses processos tão difíceis. A verdade é que todo esse quadro dantesco soma-se à nossa ignorância, né? Então, acreditamos injustiçados, né? E desamparados mesmo da providência divina. Sua fé, a nossa fé, portanto, insegura, sofre debacle e se revolta. Contudo, toda a dor traz no seu bojo lições que precisam ser compreendidas à luz da razão e do bom senso espírita, para que a revolta não se instale na psique humana em aprendizagem, né? O ser, então, precisa sair desse desequilíbrio, né? Sair desse processo em que ele arrasta a alma a processos obsessivos, intermináveis, e que conduz mais adiante o ser pensante a dolorosos resgates. Ora, não é sem razão que o codificador Allan Kardec nos convida à transformação moral, tá? Sinalizando-a como primordial para a espécie humana. Não resta dúvida que se vive na Terra atualmente a falência moral da raça humana. Alhures, entre mentes, um convite sublime foi formulado, tão especial que vigora, né, até os dias de hoje. A questão emblemática, que se afigura inverossímil, de plano, é que não respondemos com devido aprumo e respeito a esse convite generoso. Assim ficamos à margem do tempo, longe do verdadeiro ditame do amor elegido pelo Mestre, que preconizou: ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. A equação, portanto, se mostra clara. Não podemos nos afastar dessa equação amorosa que nos convida à transformação moral e fala desse amor ao semelhante, ao tempo, e, em primeiro plano, não podemos desconsiderar esse amor especialíssimo, que é o amor a Deus, a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas. Contudo, o ser ignora a sua essência divina e entorpece seus sentidos nos prazeres mundanos, olvidando sua natureza divina, afeiçoa-se cada vez mais aos chamados atávicos da sua natureza animal. Evidentemente, aqui nós estamos nos referindo aos apelos do mundo, às paixões mais vis, rasteiras, em que o homem ainda está envolvido, né? Então, ele ignora, o ser humano ignora a sua essência divina e se coloca dentro de um processo de natureza animal. Então, nós precisamos domar as nossas más inclinações. Isso significa que precisamos envidar um esforço pessoal. Domar, e chama-se isso, dentro dos postulados espíritas, de domar as más inclinações. Tal conduta exige um esforço pessoal, né? Persistente na prática da caridade, da tolerância, da perseverança, do perdão, do não julgamento,
todos regados pelo processo, amorosos, lecionados pelo mestre. Mas qual é esse quadro que vemos? Claramente se coloca à nossa frente. O neófito é aquele que se inicia dentro da doutrina, ele se conduz de forma psicologicamente matura, fora da realidade do mundo espiritual. Frustra-se nesse processo, né? Seus esforços constantes na observância das leis sublimes do universo. Ele não vê, ele não concretiza de forma real os seus esforços. Então, invariavelmente, a conduta do aprendiz prima pelo excesso de incredulidade, de intolerância, de agressividade, de desamor. Ora, tais atitudes se constituem óbices ao espírito imortal. Esses quadros se repetem, demonstram o quanto temos que nos esforçar para debelar velhos vícios. Essa é a luta que não tem trégua, porque nós estamos sempre lidando com as nossas imperfeições. Esses são os quadros naturais do mundo ao qual estamos atrelados. Não há como fugir deles de uma forma singela, apenas através de pedidos extemporâneos, acreditando-nos, de uma certa maneira, injustiçados. Portanto, nós que já temos razoável entendimento a respeito das lições de Jesus, portanto, concretizadas nos postulados da doutrina espírita, não é razoável cultivarmos dores, né? Porque nós conhecemos as origens dessas dores e sabemos como curá-la em definitivo. Não é? O Evangelho de Jesus responde a todas as nossas indagações, aos nossos problemas. Portanto, assim, devemos tomar uma conduta, uma atitude, seguir um norte, um roteiro, fortalecendo a ideia que é possível, sim, domar as más inclinações, bastando para tanto empreendermos seguramente na área da afetividade, que significa amarmos incondicionalmente a todas as criaturas. É o amor que há de libertar o ser humano. Sem a argamassa, a estrutura basilar do amor ensinado pelo mestre, porque, a despeito das dificuldades imensas que defrontaram o mestre há mais de 20 séculos, ele jamais abdicou de amar e clamou a todos que amassem. Vamos, então, sem a argamassa do amor, nada é possível, como concluiu o Mestre Jesus. Então, a trajetória humana será sempre regada pelo amor, o sublime e inovidável amor, como preconizado pela veneranda Joana de Ângeles. Então, qual é a nossa relação de aprendizado com Jesus? Eis a questão que nós colocamos agora, que precisamos refletir, porque desde os primeiros dias da Boa Nova, Jesus convida e insiste e apela junto aos seus irmãos terrenos. Somos nós, esses irmãos terrenos, para que se convertam em instrumento da sua divina vontade. Vejam, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Aí nós precisamos abrir um parente e refletirmos. Nós temos uma, uma importante missão, né? Uma importante tarefa na condução da doutrina espírita, a qual estamos ligados
pelo processo da afinidade, da responsabilidade, dos débitos contraídos, e sua doutrina libertadora, com essa luz imensa, pode nos inundar de conhecimento e de nos trazer a razão, o bom senso. Portanto, precisamos aliar-nos ao Mestre Jesus como nosso paradigma, nosso modelo, na divulgação da doutrina espírita, que é a própria lição ministrada pelo Mestre. Então, há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Se nos afeiçoamos ao Evangelho, não nos situemos por fora do serviço cristão. Vejam bem, porque a palavra do enviado celeste é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará nas trevas. E mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aprendamos com Jesus. É o mínimo que podemos fazer. Por que tanto sofrimento? Por que insistirmos nos velhos vícios, nas velhas viciações que nos trouxeram tanto sofrimento? Aprendamos com Jesus, suportando-nos, portanto, uns aos outros e perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Ora, ninguém recue diante do sofrimento, usemo-lo na edificação de nós mesmos. Como que nós queremos encontrar Jesus? Sem que haja testes. E esses testes não serão fáceis. Eles virão através do sofrimento, porque o planeta é um planeta de espíritos rebeldes, né? Espíritos ainda afeitos aos processos do mundo físico. Se nos encontramos, pois, em extremos desajustes, vejam bem, na vida íntima, em face de problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. Lembre-se que a vitória final é sobre nós. Olha que coisa importante entendermos. Lembre-se que a vitória final é sobre nós e não sobre os nossos irmãos em aprendizagem terrena, como imaginamos. Portanto, nós temos que abrir a nossa mente e toda vez que fomos chamados ao processo do aprendizado, é bom ressaltar que nós não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente pelo ato de crer, mas para contribuirmos na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. E a nossa renovação não é fácil, porque nos deparamos com as nossas limitações. Mas Jesus, Alhures, já afirmara com extrema beleza, num hino, um cântico extraordinário, que ele chamou de bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças são os bem-aventurados, são os felizes da terra. Mas como? Nós imaginamos assim, mas como eu sou feliz, eu sofro, como é que Jesus chamam essas pessoas que sofrem de bem-aventurados? Pois bem-aventurados, uma vez que sofrem, e ele faz mais. Ele sinaliza um reino dos céus. Essa é a grande promessa dita, propalada, assegurada pelo Mestre Jesus. Qual seja, da felicidade aos eleitos, da felicidade daqueles que soubessem sofrer. Portanto, o sofrimento choramingando, o sofrimento lastimando, não é o sofrimento a qual Jesus espera de nós. É um sofrimento entendido, porque não há punição. Esse é a grande lição que remanesce da doutrina espírita e que deixa claro a todos nós
que o sofrimento não pode e não deve ser entendido como punição, uma vez que Deus não pune, Deus é amor, Deus não se envolve nas pequeninhas entre seres falhos, imperfeitos, que somos nós. Então, a punição é dada, né? A punição fatal é dada pelo próprio homem quando, por caminhos sinuosos, fere de morte as leis naturais, portanto, as leis de Deus. Somos espíritas, então vamos provar que isso é uma realidade. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que realizem e intensifiquem a sua obra. Está lá em Emmanuel, através de Chico, lá no livro Fonte Viva. Então, os apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, ao servi-lo para o êxito de sua sublime missão, também buscaram sua própria renovação. Nós pensamos que vamos caminhar, mas olhe os apóstolos, olhe os seguidores de Jesus. Eles também sofreram as agruras do processo do conhecimento. Ora, a própria renovação espiritual desses apóstolos maravilhosos, eles também erraram, se equivocaram, até que sofreram no seu corpo carnal as injunções de ter seguido as luzes superiores da vida, seguido o Mestre Jesus. E então eles se imolaram para que o evangelho florescesse, e, ao fazê-lo, liquidaram velhas contas kármicas assumidas no pretérito. Assim somos nós. Não queremos sofrer? Como que nós não queremos sofrer? Nós iremos sofrer. O sangue, veja bem, os apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, ao servi-lo para o êxito de sua sublime missão, também sofreram. O sangue cristão derramado para alimentar os fundamentos do cristianismo também lavou as vestes perispirituais dos seus próprios mártires. Exemplo, Pedro. Pedro foi crucificado. Estevão foi lapidado. João foi torturado. E Paulo, degolado. Degolado. Tudo em favor da abençoada ideia da libertação espiritual, a qual nós também abraçamos. Nós abraçamos a doutrina dos espíritos, falhos que somos, cheios de problemas. Deus entende, mas exige daquele que o segue, faça através dos passos amoráveis do Mestre Jesus, o eleito, o enviado para libertar a humanidade. Em verdade, com o advento do terceiro milênio, só entrarão na Terra pela porta estreita do Evangelho de Jesus, no simbolismo das ovelhas, do trigo e dos direitistas. Não há outro caminho a percorrer. Não há um caminho mais suave. É a porta estreita que liberta, não a porta larga da perdição, como preconizado, como dito de forma clara pelo Evangelho. Portanto, não há outro caminho a percorrer senão pelo sacrifício do próprio dever. Então, lembramos agora, queridos irmãos, uma frase lapidar que nos traz uma reflexão muito profunda, e ela foi dita por Emmanuel através da psicografia do Chico, quando diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque não podemos voltar atrás, qualquer um pode começar agora. Podemos começar e fazer um novo fim. Não podemos voltar atrás, mas deixa o passado. Vamos começar agora? Se é agora que as luzes do eterno bem se faz sobre a minha cabeça, assim como fizera
a Paulo na estrada de Damasco: que queres que eu faça, Senhor Jesus? Meu mestre, o que queres que eu faça? É a hora de perguntarmos a esse mestre Jesus: que queres que eu faça, mestre? Eu me rendo. Já não sou eu quem vivo, é você que vive em mim, como disse Paulo em Gálatas. Portanto, precisamos despertar. Invariavelmente nos queixamos de tudo e de todos. As lamentações fazem parte da nossa rotina e assim nos refugiamos nesse falso sistema de desabafo. É um falso sistema de desabafo. Não vale reclamar, perdendo um imenso volume de tempo, e tempo é precioso, porque o tempo passa e nós precisamos nos alinhar ao Mestre, precisamos compreender mais o outro do que ser compreendido, amar do que ser amado, como diz o nosso querido Francisco de Assis. Então é preciso amar muito, compreender muito, e não cobrar tanto do outro. Nós cobramos demais, de uma forma demasiada do outro. Então, perdemos tempo. Somos, no entanto, trânsfugas. Nós estamos sempre fugindo das nossas realidades, nos iludimos, nos envolvemos, aceitamos as ilusões do mundo para não sofrermos, para constatarmos mais adiante. Infelizmente, a inutilidade dos esforços, que não chegaram a nada. Então, nós sustenta o instrutor Emmanuel que o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, ou seja, antes de reclamarmos, nós reclamamos demais. Oh, Senhor Jesus, se compadeça de nós. Nós somos pessoas que não aceitam, né? São pessoas que não aceitam as realidades do mundo espiritual. O nosso caminho já está traçado. Então, em vez de nos alinharmos ao Evangelho e, antes de reclamarmos, tranquilizar o mundo íntimo, interno, e perguntar para nós mesmos, queixar-se. Por quê? Não será esfera de luta o campo de aprendizado? Ora, nós queremos aprender como? Sorrindo, achando que tudo está bem, que a vida é um mar de rosa. Não é. Caiamos nessa realidade, entendemos, entanto que estamos fadados à felicidade. Essa é uma realidade inafastável. Seremos felizes a despeito dos imensos sofrimentos que, porventura, vão acontecer como o aprendizado. Mas a pergunta permanece: queixar-se por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? É isso, meus irmãos. Não temos como fugir. A alma humana aprenderá a conhecer-se em seu futuro próximo. Nós estamos caminhando para isso. Nós temos jeito, nós vamos vencer. É essa mensagem que eu quero deixar aqui. Entendermos a nossa natureza imortal, espírito de passagem na Terra, compreendermos que o nosso destino é viver e progredir incessantemente nas maravilhas do universo. Deus nos reservou isso, tudo de bom. Jesus já afirmara nas bem-aventuranças: sofram, mas sofram, lutando com galhardia, buscando todas as coisas, cooperando com as pessoas, com o universo, né? E mais intimamente, vamos buscar a obra divina e lutarmos por ela. Então, a mensagem que eu deixo ao final da nossa palestra primeiro, agradecer a todos que nos acompanharam durante esse ano de 2023 que se finda, né? E abraçarmos 2024. Agradecer a vocês
pelo carinho que nos recepcionaram no nosso grupo, né? De 16 horas, todas as segundas-feiras. Vocês nos prestigiaram, nos trouxe alento e vontade cada vez mais de trabalhar. Mas a mensagem que fica é: agradeçamos o ano que se foi, por todas as coisas boas que a vida nos reservou. Olhamos à nossa volta, vejamos a pessoa que somos, com qualidades e defeitos, sempre crescendo e aprendendo. Agradeçamos a saúde, a família, a alegria dos filhos, o lugar onde moramos, as pequenas e as grandes conquistas. E para o ano novo? Para o ano novo, estabeleçamos metas, mas vamos cumpri-las. Não basta apenas projetarmos esses caminhos, eles terão que ser realizados por nós, revendo tudo que passou, sem fixar necessariamente nos acontecimentos de raiva, de culpa e frustração. Abençoemos o ano velho com tudo que nos trouxe de positivo e negativo. Se desejamos vencer os obstáculos, é preciso acolhermos nosso semelhante nesse novo ano que se inicia. Vamos mudar a nossa postura. E, em homenagem a Jesus, distendamos. Em homenagem, vamos homenagear Jesus, distendendo a nossa cota de amor a todos quanto nos busquem. Não vamos discriminar a quem quer que seja. Ele é meu adversário, ele é meu inimigo. Não, vamos amar todos. Jesus, quando falou de amor, ele não separou, ele diz amor incondicional. Amor incondicional significa amarmos a todos, indistintamente. Então, abençoemos o ano velho com tudo que nos trouxe, de positivo e negativo. Se desejamos vencer os obstáculos, é preciso acolhermos nosso semelhante. Em homenagem a Jesus, portanto, vamos distender aqueles que nos buscam, de forma que nossos irmãos de aprendizado compreendam a qualidade e o elevado padrão do nosso relacionamento espiritual com o Mestre, interessando-se também por vincular-se a esse amigo de todas as horas. Façamos o nosso melhor, sem a pretensão de sermos perfeitos, porque a perfeição é obra do tempo e das horas. Jesus nos convoca para o serviço do bem. Esse convite é para a nossa transformação moral e vencermos nossas velhas viciações através das vidas sucessivas. E, ao terminar, não nos esqueçamos que o reino de Deus está dentro de nós, como asseverou Jesus. Assim caminhamos com o Mestre, sem vacilação, porque ele já não dissera: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Muita paz. Que este ano que se inicia, esse ano 2024, venha cheio de realizações. E Jesus seja o nosso roteiro, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo,
você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.